muito boa noite. Já é terça-feira e terça-feira com muita agitação, muitas novidades, inclusive a desistência de alguém que não era, né? Que é o ex-futuro presidente ou candidato a presidente da República, Joaquim Barbosa, que resolveu, através do seu Twitter, informar a todos, inclusive ao próprio partido, ao PSB, que disse que não tinha a menor ideia do que isso ia acontecer e acho que até não ficou muito bom para o partido, né? Mas vamos ver o que é isso, vamos falar sobre este assunto. E a deputada Manuela Dávila diz que investir não pode ser uma atividade criminosa. Ela falava num encontro, né, para uma plateia de prefeitos, na 73ª reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, que é a FNP, que foi realizada em Niterói. E ela defendeu investimentos privados na campanha, que é exatamente, que isso não pode ser criminalizado. Eu não esperava isso de Manuela Dávila. Pois é, o financiamento privado de campanha, ela defendeu. O que ela diz assim, que o centro eleitoral será como enfrentar e sair da atual crise econômica. E em sua fala, na plateia, defendeu o investimento privado, que segundo ela não pode ser criminalizado. Era o que acontecia antes, mas a gente percebeu que isso também envolveu muito dinheiro, por exemplo, do Odebrecht, né? E tal, de outras grandes empresas que acabavam financiando aqueles candidatos que eles tinham mais perspectiva, né, de vencer, e em contrapartida eles pediam alguns benefícios. Então, se fosse realmente um país sério, um país onde a gente pudesse confiar nas pessoas, né? Então, até o financiamento privado, tudo bem. Tudo bem. Agora, não foi o caso aqui no Brasil. Se utilizou durante muito tempo financiamento privado, a gente viu que foi dessa forma que as pessoas desviavam, muitas vezes, o dinheiro público. E tu não tem como... O dinheiro não tem marca, né? O que é para uma coisa, o que é para outra. Essa declaração da Manuela é lamentável, sabe por quê? Porque o financiamento privado, ele prioriza sempre o partido que está no poder. Ele não vai priorizar o investimento na oposição. Ele quer o poder porque ele deixando o poder mais sólido, ele ganha as benesses do poder, concorrência, licitações, tudo. Isso é um absurdo. Magda, ela fez uma coisa também, né, nessas declarações, ela fez um sentido dúbio, tá? Como se estivesse falando dos seus projetos, do seu programa quanto à crise econômica do país, mas do lado tinha um financiamento de campanha. Porque ela já recebeu o financiamento, ela estava naquela lista. Estava na lista, sim, estava na lista. E realmente, quando ela recebeu o financiamento, não era crime. Não era crime, era uma coisa legal. Agora, o que não era legal também era o Caixa 2, que tantas vezes foi feito que as pessoas não conseguiam controlar. Tu não sabe quem tem e quem não tem, né? Fala, Ruth, a gente... Magda, nós no direito temos uma expressão que a gente brinca, que é o jus esperneandi. É o jus esperneandi. É quando, na verdade, eu gostei. O jus esperneandi. É quando, na verdade, tu está conseguindo mudar um sistema, mas aqueles que usufruíram do sistema tentam estabelecer uma resistência, ainda que legal, como vocês disseram. Na verdade, isso aí era o convite à corrupção. Porque eu só vou investir... Chicão, eu não vou pegar o lucro da minha empresa e investir no Chicão se não for para quando ele é eleito, ele me dar benesses. Ele não vai dar benesses, senão não tem sentido. Eu sou uma empresa privada, eu vivo do lucro, porque é o sistema capitalista. Eu vivo do lucro. Aí eu vou pegar o meu lucro e vou investir no Chicão querendo o quê? Que ele diga assim, como o Ruschel é legal, como o Ruschel é bom. Então o sistema era mal montado. Então eu prefiro realmente que as verbas sejam públicas e aquele que seja trabalhar. E também o segundo esperneande dela é no sentido que há uma onda de mudança de nomes antigos. Evidentemente que aqueles que estavam lá, que já recebiam as verbas por ser conhecidos, vão ter mais dificuldade agora de se manter na mídia, de se manter conhecido, de se desenvolver os seus programas. Então, lógico, que tentam voltar a um passado que eu espero que não volte mais. Mas o fundo eleitoral, ele também não é proporcional, ele é proporcional para aqueles maiores partidos. Aí é outra briga. Mas aí a briga não é a mesma.
mesma, né? Nós temos brigado todos. É que vamos por partes, que senão ninguém entende nada, né? Bom, mas a gente tem dificuldade até de entender também para poder explicar. O negócio é que dinheiro não tem marca, né? Então, se envolve dinheiro, a possibilidade de uma trampa é muito grande, porque não tem como ser. Não, esse dinheiro aqui é para isso, esse é para aquilo. Não tem dinheiro, não tem marca. Sem dúvida. Né? Aí fica assim, um oba-oba. Tá rezando, Marno Barcelos? Eu estou rezando. Pelo quê? Pelo futuro do nosso país? O que, Marno? Eu acho o seguinte, que a grande crise brasileira é a crise moral, né? Crise moral. A crise moral, todo mundo sabe disso, até minha neta de 5 anos, meu neto de 16, 17 anos, todos os meus netos, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, todos sabem da crise moral que vive o Brasil. Quando uma pessoa, como a dona Manuela, que foi referida agora, se porta dessa forma, pedindo dinheiro, ou tentando alimentar o seu partido, que é um partido pequeno, que não tem projeção e que não tem espaço, para ter dinheiro, para financiar as campanhas, quando ela, que se dizia uma paladina da mudança, nós temos que moralizar o país e tal. Quando se vê isso, vê ela, não é só ela, todos os outros, né? Então, todos eles, como disse o nosso Ruschel agora, instantes atrás, eles visam uma coisa, eles visam dinheiro, né? Eles visam dinheiro, visam ganho e visam arrumar emprego para os amigos, para os áulicos, para aquelas pessoas que estão sempre... Então, não tem moral, então não tem crença, as pessoas não acreditam mais, os jovens, e eu fico impressionado, porque o que a gente vai dizer para os jovens? Eu que já tenho tantos e tantos anos de trabalho e de vida, o que eu vou dizer para um jovem, para um neto, dona Magda, a senhora que tem também, quer dizer, sua filha, não tem nada para falar. Não tem que dizer. Nós somos... Porque cada vez pior. E nós somos os construtores da sociedade hoje. Nós somos os grandes arquitetos disso aí, como diria o nosso JK, no tabuleiro da nossa vida, de tudo isso aí. Então, isso me entristece profundamente e eu tenho impressão com a saída de Joaquim Barbosa, e a dona Magda ontem matou, ele não tem saúde para isso. Ele deve ter pensado, o médico dele disse para ele, quer morrer. Como é que um homem que não consegue ficar sentado nem de pé, nem deitado, vai viajar o Brasil inteiro para fazer campanha? E outra coisa também, né? Ele tem uma soberba que não vai compor com nada nem com ninguém, entendeu? Porque ele se acha intocável, gente. E o passado condena, apoiou a Dilma. Sabe? Ele tem uma soberba também. Além de não ter saúde, ele tem uma soberba, que é uma característica dele. Aí quem tem soberba não pode trabalhar em um grupo. E o que surpreende, dentro do que tem repercutido a bancada aqui da ausência de candidatos, que o PSB já se declarou sem condições de arranjar um substituto para ele e já disse que almeja achar um candidato de centro-esquerda, então se definiu pelo menos o perfil do que pretende fazer o PSB, um candidato de centro-esquerda para fazer uma coligação. Eu estava observando hoje o candidato, aquele que chama Flávio Rocha, que é o homem das lojas Riachuelo, daquele grupo de lojas, enfim. Ele está entusiasmadíssimo, né? Ele se acha a pessoa que representa o empresariado, que representa a sociedade, que fala diferente dos outros, entendeu? E é desse partido, é Flávio Rocha o nome dele. Eu estava olhando hoje. Eu fiquei pensando, será que o Dória não teria mais chance do que o Alckmin? Teria. Eu acho que o Dória é um nome novo, é um gestor, uma cara nova. Milionário. Está na frente das pesquisas em São Paulo. Eu acho que ele seria um nome melhor bom de microfone. O Alckmin. Porque o Alckmin estava atrás do próprio Joaquim Barbosa nas pesquisas até agora. Exatamente. Enquanto o Joaquim Barbosa tinha 10%, assim, em média, o Alckmin está com 6%, 7%. Quer dizer, não desponta. Eu acho que o Dória seria uma aposta melhor para o PSDB. Eu vou dizer mais, aqueles que votariam no Joaquim Barbosa vão votar no Bolsonaro. Com certeza, grande parte dos eleitores, dos pretensos eleitores de Joaquim Barbosa vão ir para o Bolsonaro. Porque é um pensamento de direita, é um pensamento diferenciado, e justamente quem o eleitor do Joaquim Barbosa, que pensou em votar nele, ele vai se dirigir normalmente para o Bolsonaro, que já disse, hoje disse de novo, vou ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro disse isso? Já disse de novo. Olha, eu não vi. Mas o Joaquim Barbosa não apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma. Não. Ele ficou contra e a favor do PT. Então isso também ia dar uma nublada aí nesse negócio. É um telhado de vidro, né? É um telhado de vidro. Mais aquela história que ele teria batido na mulher, né? Aquela história que ele teria batido a mulher e tal. Houve
fofocalhada, cosconvilhada. O que impressiona, Maria, é que nós estamos há 4, 5 meses da eleição. E não tem ninguém. E nós estamos de novo numa discussão, agora temos uma desistência. Nós queremos trazer um nome... O cara que foi, mas não foi, acabou fundo. Acabou fundo, é o legítimo, né? Então, me impressiona, eu acho que não há mais espaço, tu não consegue criar um candidato em 5 meses. Então, não vejo mais, são esses, exatamente. Hoje eu fui olhar o calendário, fui ver as eleições, eu digo, pera um pouquinho, são 4, 5 meses para tu fazer uma eleição. Quem é que pretende, a Magda citou um nome agora, né? Mas até se tornar conhecido num país transcontinental que nem o nosso, é impossível. Então tu não tens como fazer. Os nomes são esses. Temos que aguardar definitivamente quem vai e quem não vai desistir, né? E fazermos, então, as nossas apostas, entre aspas. Aqui no WhatsApp, boa noite, nobre bancada. Peço a gentileza de comentarem sobre a candidatura da filha do Eduardo Cunha. Obrigado, Edenir de Gravataí. O Paulo de Canoas, boa noite a todos. O que vocês esperam de uma pessoa que defende ardentemente o Lula? Acho que deve estar se referindo a Manuela Dávila. Também, Vitorino, cadê você? Estou ansiosa para te ver. O Vitorino chega dia 14. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Não tem. Não mandou o nome, só mandou. Eu quero dizer que falei hoje. O próprio Vitorino que falei hoje e quero dar a mas esse próprio a gente conhece de outros. Onde está o nosso ídolo hoje? Está em Recife. Está em Recife. E ele nunca saiu. E ele nos abrilhantou com uma foto hoje, muito bonita lá do Mar de Recife. Não pode. E falei com ele. E a contagem regressiva continua. Agora são 6 dias, se eu não me atrapalhei na contagem. Segunda-feira, né, Magda? É segunda-feira. Segunda-feira ele está conosco. Ele está aí aqui. de volta. Segunda-feira ele está de volta. Olha aqui, ó, eu estou para mostrar para vocês, já faz desde o início da... Olha, o Gustavo Vitorino aparece sempre nas minhas fotos aqui, não é essa a ideia. A ideia é mostrar para vocês como ficou... E eu confesso que eu não sei se ainda está a esquina democrática, depois de uma ação da SMIC, acompanhada de brigada militar, enfim, que é essa imagem que está aqui agora no computador. E assim, ó, ficou limpo, saíram todos os camelôs, os ambulantes, tiraram todos, inclusive até lá embaixo, até o mercado público. Porque é um absurdo, por exemplo... A loja Lebs, que gastou uma fortuna para montar... Tu não consegue entrar na loja, gente. Tu não consegue chegar na loja de tanto camelô, de tanta gente que está ali vendendo coisas que, sabe, que não se tenha procedência e uma série de coisas. E a Prefeitura de Porto Alegre, através da SMIC, através do secretário Leandro Lemos, está cuidando e está cuidando muito bem disso para ver se consegue, pelo menos, reduzir ou minimizar, porque ali tem de tudo, né? Ali naquelas toalhinhas no chão e naquelas mercadorias tem tudo o que vocês possam imaginar. Eu me preocupo muito porque a gente sabe o que são as dificuldades de manter uma empresa aberta, o que são pagar os funcionários, os seus encargos, os seus impostos, né? E tu não poder produzir. Então, realmente, eu acho que nós evoluímos muito quando criamos o camelódromo, e eu quero dizer, não sei quem tem a oportunidade de passar no camelódromo, mas eu tenho regularmente. Aquilo é fantástico. A organização, eles estão estabelecidos, eles vendem seus produtos. E tem uma grande empresa que administra aquilo ali, né? Exatamente. Que é de outro então, aquilo ali funciona. Magda, não tem insegurança, não há insegurança. Tu podes entrar, tu podes fazer lanche, tu pode fazer tuas compras se tu quiseres lá. Quer dizer, então é uma área bem frequentada que foi exatamente para suprir isso e permitir que então aqueles lojistas que gastam fortunas para serem regulares possam exercer a sua atividade. Olha, o nosso telespectador James Tais, ele diz o seguinte: sem Joaquim Barbosa, Beto Albuquerque poderia ser o vice do PSB na chapa da Rede, que entra com Marina Silva. E ele complementa dizendo assim: o PSB do Rio Grande do Sul enxerga na desistência de Joaquim Barbosa a oportunidade para evitar 2 candidaturas próprias ao Senado, que seria do próprio Beto Albuquerque e também do Fortunati. 2 belas candidaturas. 2 belas candidaturas, né? Porque aí não dá para fazer outra... É o maior nome dentro do PS, né? Do PSB, Beto Albuquerque. Com certeza, se for fazer alguma coisa de construir chapa com outro partido e tal, pegar uma vice-presidência, Beto Albuquerque é o nome do partido. Mas será que ele vai querer ser vice de novo?
Pois é. E vice da Marina isso. Silva? Não sei. Também não sei. Dona Magda, Senhor. eu hoje quero ressaltar a importância do dia 8 de maio na história da humanidade. Primeiro quero agradecer a Dona Marlene Sauer, que sempre me envia muitos livros, 3, 4 vezes por ano. Eu acho que ela já me deu uma biblioteca inteira, Dona Marlene, que é nossa telespectadora e ouvinte da Rádio Pampa. Hoje, a Alemanha assinava a rendição incondicional em 8 de maio de 1945, portanto, há 73 anos atrás. O general Alfred Jolt e o marechal Wilhelm Keitel, Marechal Keitel, os dois assinavam a rendição primeiro perante os americanos, o Eisenhower e todo o comando, o general, depois Marechal Montgomery, e também no outro dia os russos exigiram a mesma cerimônia. E quando eles, já sem as suas estrelas, sem os seus galões, sem as suas condecorações, cruz de ferro, etc., assinam, levantam-se e são obrigados a pronunciar a seguinte palavra: merci, misericórdia. Sim. Foi o ato supremo de humilhação nesta Segunda Guerra Mundial, sofrido pelos alemães que perderam a guerra. E eu recebi um dos livros que eu recebi, eu não sei quantos livros eu tenho a respeito da Segunda Guerra Mundial, escrito pelo Sérgio Peixoto da Silva, Os Bastidores do Nazismo. Mas aqui eu já encontrei um erro, né? Eu sempre encontro erros dos historiadores, dizendo que Hitler ficou anos na prisão. Em realidade, ele não ficou 8 meses na prisão, foi quando ele escreve, junto com Rudolf Hess, o seu famoso Mein Kampf, que é a Bíblia dos nazistas. A Bíblia dos nazistas, quando ele avisou e disse nesse livro, que todo mundo riu naquela época, que ele invadiria o mundo e que faria tudo aquilo, inclusive perseguição aos homossexuais, aos judeus, às raças, etc., e a famosa pureza racial através da eugenia. E nesse livro aqui, eu achei muito interessante, porque tem algumas fotografias que eu gostaria de mostrar para vocês, do Sérgio Peixoto da Silva, onde mostra essa fotografia aqui acima, o Mussolini, Benito Mussolini, o líder fascista com o líder nazista Adolf Hitler. São aqui os dois. E o Hitler, ele tinha um fotógrafo chamado Hoffmann, que tirava as fotos e ele mesmo escolhia as fotos que iriam para a posteridade. Quando ele não gostava da foto, ele simplesmente rasgava todas as fotos. Ele tinha esse critério. Outra coisa, as insígnias do nazismo foram praticamente todas desenhadas por ele, e todas as medalhas também. E essa águia, né, a águia segurando a suástica, né, a suástica, que era o modelo principal, é mostrado aqui na capa desse livro, Os Bastidores do Nazismo. O livro eu recebi agora e, portanto, não li esse livro ainda, mas ele não vai me trazer novidades, porque eu conheço de cabo a rabo toda a história da Segunda Guerra Mundial. E hoje foi um dia importante porque nos campos da Europa termina a Segunda Guerra Mundial. Depois vai terminar no Japão com Hiroshima e Nagasaki, cujo aniversário de Harry Solomon Truman, que eu comentei, foi ainda, me parece, no dia de ontem. Então, é um dia que a Alemanha para, que os judeus param, que os Estados Unidos param para fazer pelo menos 1 minuto de homenagem aos milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Não existe um cálculo exato até hoje. Calcula-se que entre 50 e 60 milhões de pessoas morreram, inclusive mais de 10 milhões de alemães e mais de 20 milhões de russos. Olha como é que alguém pode desejar uma guerra, meu caro Ruxa. Olha aqui, ó, a segunda turma mantém Gedel na cadeia. Por unanimidade, a segunda turma rejeitou o pedido de habeas corpus da defesa de Gedel Vieira Lima. O ex-ministro permanecerá preso. Mais cedo, os ministros também acolheram a denúncia da PGR no caso da mala com 51 milhões. Irmão e mãe viram réus no STF. Olha, um milagre! Por lavagem de dinheiro e associação criminosa. O Gedel Vieira, o irmão dele, Lúcio, e a senhora Marluce. Não, é um milagre. Tudo isso foi pela segunda turma do STF, que a gente sempre noticia que realmente ela concede habeas corpus e solta todo mundo. Agora, no caso do Gedel, com a mala de mais de 50 milhões, não tem como. Não tem como, não tem a mínima possibilidade. Não foi só a mala, a questão dos 51 milhões, acharam as digitais dele. Essa prova foi muito séria, é uma prova a prova técnica, ela deslinda, porque uma coisa é subjetiva. Viu, não viu, tava, não tava, que horas era. Agora, a prova técnica, quando vem a periciar, a identificação humana, exatamente. Mas sabe o que aconteceu? Porque os próprios vizinhos denunciaram que ele estava fazendo movimentos de fuga.
Então a polícia só descobriu a mala dos 50 milhões por causa dos vizinhos e das denúncias que começaram a chegar. Nenhuma investigação chegou. Só tem uma notícia boa do Toffoli aqui. E brigaram com o meu amigo Marne, e eu hoje conversava com a Magda, eu digo, precisamos fazer a redenção do Marne no programa. Pelo contrário. O Toffoli votou a favor de que o Lula continue preso. Isso. Vamos dar essa notícia então. Vai lá, vamos lá. Então, porque essa é a notícia que impactou o dia. Na verdade, a Carla não estava conosco sexta-feira. Carla, está acontecendo um julgamento virtual no STF, e é um sistema novo. Virtual é exatamente o voto eletrônico. Então, o relator vota e os demais membros da Câmara têm até um determinado dia para votar se concordam com o relator, se acompanham o relator ou se não acompanham o relator. E assim tem sido feito. Então, o ministro era o Fachin, sobre aquele agravo regimental que nós debatamos aqui, o famoso ED em cima dos EDs. Então, o ministro Fachin, o embargo de declaração em cima do desembargo de declaração. O Fachin não esperou o resultado do segundo desembargo de declaração e liberou, então, a quarta turma para que fizesse a prisão do Lula. Então, agora tem um agravo regimental sobre isso. Essa é a matéria onde querem a soltura do Lula. Então, votaram o relator já colocou seu voto virtual ali, e temos um voto contra a soltura do Lula. De quem? De quem? Inacreditável. Do Dias Toffoli. Faltam votar ainda três ministros. Eu anotei o nome aqui, se eu achar vai ficar bonito aqui. Gilmar Mendes, é fácil. O Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Celso Mello, que é a composição da Câmara. Mas aí vem a questão polêmica. Nestes casos, a exemplo do Maluf, ao final, mesmo que não tenha sido concedido, qualquer um desses 5 membros podem, por iniciativa sua, de ofício, concederem um habeas corpus se eles julgarem que aquela prisão houve alguma irregularidade. Então, a discussão é se ao final desse julgamento, mesmo que não dê a soltura do Lula, se algum desses membros poderia conceder ou não um habeas corpus. E estabeleceu-se, em cima disso, do mundo jurídico, a segunda discussão, se pode haver habeas corpus de ofício em julgamento virtual. E assim nós vamos indo, Marlene, sobre questões jurídicas em cima de questões jurídicas. Eles não se entendem. Como é que a gente vai entender, hein? Olha, vou te contar. E eu tento ser didático, eu tento explicar devagarzinho. Mas não tem. Mas é difícil. O advogado pede o habeas corpus, daí os ministros não dão o habeas corpus, mas daqui a pouco eles podem dar de ofício o habeas corpus. Então é uma loucura. Dona Magda, ontem um telespectador ligou para cá fazendo uma série de perguntas para a Rádio Pampa. Eu recebo uma série de perguntas todos os dias perguntando que era o Vadimeco. Está aqui. É isso aqui. Sim, tu disse que ia trazer o Vadimeco? Tá aqui. É o dicionário. É o dicionário, tá aqui o dicionário. Mas eu confesso que eu não pensei que isso, porque nós trabalhamos 2013. Desde o primeiro dia de faculdade. Eu pensei que ela queria a explicação do que é o Vadimeco, da expressão Vadimeco. Não. Que significa ir comigo. Isso. Em latim, ir comigo. Constituição Federal, os códigos, estatutos, por isso que eu falei para o Ruxa, legislação complementar, súmulas, índices, etc. Esse aqui já é de 2013, a 9ª edição já está superada, evidentemente, mas só para mostrar para o telespectador que está aqui o que é o Vadimeco. Isso é uma arma. Falando em... também um bom calço de porta. A porta não bate com o Vadimeco. Que barbaridade. Acabou. Eu também tenho em casa. E tem mais notícia boa do Dias Toffoli, se quiserem, que eu já embalo e vamos terminar de Dias Toffoli. Ele enviou mais 2 inquéritos, Mari, em cima daquela questão do foro privilegiado. Ele enviou mais 2 para a primeira instância, que é o Roberto Góes, do PDT, para a Justiça do Amapá, e o Rogério Marinho, do PSDB, para Natal. Naquele caso que o foro privilegiado acabou para esses casos. E aí eu peguei a estatística de como anda a coisa. Nós estamos com o Toffoli, já mandou 9 para julgamento em primeira instância. Alexandre Moraes mandou 7. Barroso mandou 3, Celso Mello mandou 3 e Fachin mandou 1. No total de 23 processos. Os outros 6 ministros quedaram inerte até agora. Quedaram inerte. Não me pergunta por que quedaram inerte os outros 6 ministros, mas ninguém mandou. Mas eu quero porque isso aqui é bacana, isso aqui é o que nós discutimos aqui, vendo na prática, vendo mudar
a história. Isso aqui significam 23 processos que já estão sob o comando de juízes que farão instruirão o processo, trarão as provas, ouvirão testemunhas e possivelmente darão a sentença. Ou seja, andou. Olha, um deles é o do Aécio Neves, que foi remetido para a primeira instância, um caso de corrupção que é investigado, o Alexandre de Moraes que mandou, de corrupção na construção da cidade, possível corrupção na construção da cidade administrativa de Minas Gerais. Então, esse inquérito foi para a primeira instância também, esse processo. Eu queria dar 2 drops aqui, um abraço ao Rui Fernando, sempre nosso telespectador, e hoje o aniversariante, meu amigo, é o Zé Ricardo, um empresário, que inclusive recebeu a notícia que vai ser pai, então tá com muita felicidade. Belo presente de aniversário. E antes de entrar aqui no estúdio, eu me cruzei com o doutor Otávio Gadré e falei com ele, doutor Otávio, eu vou fazer uma homenagem ao senhor no meu livro. Ele disse assim, Chicão, legal, porque fui eu que te dei a primeira oportunidade na comunicação, e foi mesmo. E não foi na televisão, foi na Rádio Universal. Te lembra do Universal? Que é a frequência da Rádio. Eu tinha um programa chamado Paparazzi, que eu dava telefone de mulheres solteiras no ar. E naquela época não tinha o WhatsApp. Não tinha esses aplicativos que aceleravam o processo. Então, um dos episódios legais é o seguinte, o programa era uma vez por semana. Então a guria se separou do cara e ligou pra mim e disse, Chicão, pá, tu dá o meu telefone no ar, que eu tô solteira, pá, meio na foto. Gravei o programa, mas no caminho ela fez as pazes com o cara. Aí queria minha Viu qual é o problema de coisa gravada? Viu qual é o problema de coisa gravada? Naquela época o diretor aqui, o Cepete Araju, que era a cabeça do Chicão, uma loucura. Mas episódios bacanas no rádio. O Chicão sempre se adiantando no tempo. O Chicão era mais ou menos o aplicativo de namoro que é hoje. O aplicativo. Exatamente. O paparazzi, o periscópio. Falando em avançar, o que avançou bastante foi a investigação relacionada à morte da vereadora Marielle Franco, pois apareceu uma testemunha que, na verdade, procurou a polícia, está sob proteção agora, porque ele trabalhou com um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio de Janeiro. E ele declarou que acusou Marcelo Siciliano, um vereador do PHS, e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo de envolvimento na morte de Marielle Franco. A vereadora foi assassinada, enfim, quando voltava do centro. O homem que procurou a polícia está sob proteção, já trabalhou com eles e disse ter testemunhado conversas entre Siciliano Araújo, que mesmo preso em Bangu 9, ainda chefiaria uma milícia na zona oeste do Rio. E os dois teriam falado em matar a vereadora. A testemunha ainda entregou à polícia os nomes de 4 homens escalados para o crime. Ele fez... O Siciliano afirmou à Globo não conhecer o ex-PM e disse se tratar de notícia totalmente mentirosa. Mas está nos grandes jornais nacionais. Mas tu sabe, Magda, que desde que houve esse assassinato, o modus operandi do crime, eu sempre estudo... eu sempre estudei o narcotráfico, isso é um assunto que me fascinou da época da Colômbia, da Bolívia. E os traficantes brasileiros não têm aquela sofisticação que as milícias têm para fazer uma execução. Aquela execução está na cara que não tinha dedo de traficante, porque o traficante, quando ele ataca de motocicleta, é um detalhe. E ali não, o carro fechou, foi igual o filme Força de Elite 2, que acontece um atentado de Minas. Chicão, eu fecho muito contigo, porque existe requintes de sofisticação, porque, vejam, eles desligaram as câmeras. Olha como está preparado. Eles desligaram as câmeras do trajeto, eles tinham a rotina. Toda a população pensante, policial pensante do país está em cima desse crime e não conseguia evoluir, exatamente porque não havia provas, aqui nós examinamos provas técnicas, não havia. Então chegaram agora, provavelmente, através da delação dos informantes. Só numa delação chegaria. As informações dos alcacoetes que estão infiltrados dentro das comunidades para trazer uma informação preciosa dessa. Mas eu fico impressionada, o Chicão já matou a charada no primeiro dia. Né? Exatamente pela forma como que foi cometido o crime. E eles continuam praticando o crime da mesma forma, sabendo que já tem essa característica, esse DNA de matar as milícias estão tomando conta do Rio de Janeiro.
Sem medo de ser feliz. Nós trouxemos uma expressão que surpreendeu aqui, que os traficantes estavam com medo das milícias. Quando eu trouxe isso, eu larguei. Eu disse, não, os traficantes estão com medo, não sobrou nada. Marne Barcelos. Bom, a juíza autorizou a esteira ergométrica e o aparelho estilo iPod a Lula na prisão. Diz que ele está muito solitário, aquela coisa, ele tem que tomar uma injeção de insulina todos os dias, ele tem diabetes. Ele tinha que tomar óleo de peroba. Na veia. E aí ele precisa fazer e tal. E aí ele pediu se dava para colocar um frigobar, para ele tomar aguinha gelada e tal. Não pode ficar com ruim da garganta, que já é péssimo. Bom, aí, a voz dele, os companheiros. Aí aquela coisa da disse, não, mas aí não dá, né? Porque ela disse, não, mas os outros já usam, aí o pessoal tem televisão, o pessoal usa televisão e tal. E aí a gente fica vendo a desigualdade, todos nós somos iguais perante a lei, mas isso é a maior balela da história desse país. Mas por quê? Se o camarada é um cidadão que está preso, ele está sendo punido, foi determinado, ele foi a julgamento, etc. As autoridades julgaram ele, é um criminoso, ele está condenado, até prova em contrário, ele está condenado, ele é um criminoso, está condenado. E aí ele tem essas benesses. E o preso comum, preso que não, sabe, que ali que roubou, o que furtou um pacote de margarina, 1 quilo de feijão para dar para o filho. 20 anos. Sim, aí acontece tudo isso. Eu não estou aqui pregando um tipo de ideologia, nada. Eu só acho que se vivemos num país onde se diz que a lei é igual para todos, tem que ser igual para todos. Aí ele quer o frigobar. Quer jogar que daqui um dia ele vai ter um frigobar ali dentro? Claro, mas vai ter. Eles avisam. Como aquele patife do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é um patife. O maior ladrão da história do Rio de Janeiro. Ainda hoje eu falava com um afilhado meu que é deputado no Rio de Janeiro, o Pedro Augusto, e que vai ser candidato a federal, apresenta um programa na Rádio Tupi, também na TV Bandeirantes. E nós estávamos conversando a respeito disso. Mas vem cá, mas o Sérgio Cabral é louco? Ele disse, mas é louco, mas o camarada é louco. Só a casa de Mangaratiba dele está sendo alugada por 25 mil e vale 40 mil reais de aluguel uma casa na praia, lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Então esse camarada é um patife, é um louco, um translocado. E lembrando muito bem que a mulher dele, que é advogada, está em casa cuidando dos filhos, enquanto que milhares de outras mulheres presidiárias do Brasil que têm filhos não têm essa oportunidade. E ele fala, e outras milhares também foram soltas sem a menor condição por causa dela. Exatamente. Justamente por causa dela. Abriu um precedente terrível nesse negócio. Olha aqui, Carla, o nosso telespectador. Deixa eu te dizer aqui, ó. Alexandre Marques, do bairro Vila Nova. Tem uma cadeira, tem um fio no meu pé. Assisto vocês desde... Tem uma coisa que puxa o meu pé, eu digo, deve ter uma entidade aqui puxando o meu pé. Eu não conseguia mais falar. Assisto vocês desde o primeiro programa e gostaria de continuar assistindo. Digo isso porque tenho 43 anos e, apesar de ser novo, já tenho alguns problemas cardíacos. Então, peço encarecidamente que a Carla cubra o ombro, porque vou infartar. KKK, beijos, adoro todos. Alexandre Marques, do bairro Vila Nova. Eu quero saber a opinião dos componentes aqui, os homens da bancada. Tapa o ombro, a senhora hoje parece uma sílfide. Opa, não, é uma cobra. O estilo dela é estilo Helena de Troia. Aparece o ombro, só que a Helena de Troia é sempre de branco. Mas Sílfide é uma mulher bonita na mitologia germânica. Na mitologia. Tu gosta de alemão, hein, Mas é uma cobra, Sílfide é uma cobra. Não. Sim, senhor. Áspide. Não. Então procura, eu quero saber agora. Eu conheço o da mitologia. Eu quero saber. Carla. Sobre o delicado tema, eu me reservo o direito de só falar em juízo. Tá certo. Ai, não, fala alguma coisa. Não fica em cima do muro. Agora eu tô que nem o Chicão, ou sim ou não. É bem fácil. Não vai naquela CPI que eles ficam a tarde inteira dizendo que eu só falo em juízo. Eu só falo em juízo. Eu também, boa noite inteira. Olha aqui, boa noite, bancada mega simpática. Ontem assisti na reprise, quando cheguei do trabalho, e gostaria de relatar sobre como está a educação. Na escola que trabalho, tivemos que fazer reunião com pais e alunos, pois a falta de educação, desrespeito, deboche com os professores estava demais. A falta de interesse também é grande. Saí da sala chorando e me perguntando qual o valor que tem essa profissão. Concluindo o desabafo, na reunião tivemos que ouvir alunos querendo se igualar aos professores, alegando que os mesmos utilizam o celular em aula e eles não podem. Sinceramente, onde vamos chegar com essa educação invertida? Obrigado pela atenção, abraços a todos. Magda, nós já fomos rigorosos no tema e nós vamos bater de novo, porque sempre que tivermos que fazê-lo, vamos fazê-lo. A verdade, a culpa é dos pais.
Eu também Essa acho. falta de comando é dos pais. Começou com a falência dos colégios privados, colégios particulares, aliás, dos colégios públicos, perdão, onde todos nós estudamos e tinha um ensino maravilhoso. O ensino foi deixando a desejar e começaram a emergir as escolas pagas. Mas as escolas pagas, a expressão já diz, o pai do aluno vai lá e paga. E passa a achar que tenha alguns direitos. E aí que começou o enfrentamento com os professores, aí começou a tirar-se o poder dos professores. É um absurdo. Isso tem que ser resolvido, não é na sala de aula, é já na administração. Celular dentro de sala de aula, como é que tu vais lecionar, como é que tu vais fazer um aluno se concentrar numa matéria com o celular tocando e o WhatsApp e todo mundo mandando fotos, sabe de que jeito? Então a coisa está um pouquinho mais acima. Ela está nos pais e está na administração dessas escolas. Quando devolverem o poder de comando das salas de aula para o professor, nós vamos voltar a ter grandes aulas. E educação, né? Aluno não é cliente, mas as escolas é cliente. Estão tratando como cliente, assim, o que tu é bom pra ti, tá bom, assim, tem que dar, né, tem que estar bom pro pai. Não, a educação é uma, não interessa se tá bom ou se tá ruim, o que interessa é que as pessoas cumpram as regras. Meu filho não conseguiu estudar, tirou uma nota baixa, por favor, dá uma força, professor. Não, dá uma força, professor, não vai estudar, não tem força, professor. Não, é exatamente isso, essa negociação e essa falta de colocar nos ombros do próprio aluno a sua responsabilidade. Os pais estão querendo tirar essa responsabilidade dos alunos. Então quem sabe, hoje ele não pôde, ele matou a aula, quem sabe, então mandam atestar. Sabe aquela coisa assim, que aquele jeitinho que a gente vai dando para tudo na vida, e isso colocado para as crianças é muito ruim, porque tornam adultos irresponsáveis no futuro. E eu concordo com o Ruschel, a educação ela começa em casa, a educação não é para ser dada no colégio, o colégio é apenas uma extensão. No colégio a gente aprende conteúdo, aprende a convivência, mas a educação básica ela tem que partir de casa. Os maiores exemplos são o pai, a mãe, a avó, o professor e tudo mais. Mas se não tiver o exemplo dentro de casa, essa educação dentro de casa, não é o professor que vai conseguir. Como disse o psiquiatra, eu fico brabo quando os pais dizem, porque os professores não estão educando. Como assim? Se tu, enquanto pai, não consegue educar o teu filho, por que o professor que tem 40 dentro da sala de aula vai conseguir educar? Então, cada um com a sua responsabilidade. Olha, Alexandre, eu já li, Alexandre, nós até ficamos discutindo a história da Silfrid, Mário, deixa eu te dizer. Eu sei que é uma Silfrid, tá? Mas popularmente, quando a gente quer incomodar, tá? Porque é magrinha, esbelta, igual uma cobrinha. Porque Silfrid é isso. Na mitologia celta... Sim, querido, a mulher esguia, magra, Silfrid. Mas eu acho o contrário, que a mulher é bonita. Mas não, estou dizendo no popular. Não, é isso que eu estou dizendo. Não, só para a gente esclarecer. Eu não conheço nenhum, não. Não, mas Silfrid é da mitologia. Eu até achei que tu estava falando por causa da estampa da roupa dela. Não, mas ela está bonita. Não, está bonita. Tanto é que o Alexandre vai infartar. Ensandecidos. Mas vai ser um infarto bom. O coraçãozinho tá batendo bem, tá certo. O que o falecido Beto Albuquerque junto... não, tá ofendendo a Marina, não vou ler. Vamos lá. Opa, posso ler aqui no WhatsApp? Carla, manda um abraço para minha esposa Amanda Refati. Vamos ter nenê na quinta-feira e não perdemos um programa. Abraço. Uma boa hora para ti, como sempre disseram para mim, Amanda Refati. Que teu bebê venha com muita saúde e que vocês sejam muito felizes. O Marcelo Denilson diz que... Me desculpe dizer ele, mas acho que nem Dória nem Alckmin. E acho que não estou sozinho neste pensamento. Eu também concordo contigo, não me agrada. O Dória, então, não me agrada em absolutamente nada. Sobre isso também tenho alguns telespectadores que se manifestaram e no nosso Facebook. Uma delas é a Sueli Nascimento, dizendo que o Dória é a mesma coisa que o Collor. E a outra, a Jussara Dickel, que gosta bastante do Dória. Eu só queria deixar bem claro que eu não estou falando que eu votaria
votaria no Dória. Eu apenas disse que uma aposta do PSDB, se fosse integrante do PSDB ou se fosse pensar em candidatura, isso e aquilo, acho que seria um nome mais positivo. Exatamente, foi isso que eu disse. Eu não fiz juízo de valor. Não, mas aqui as pessoas estão dizendo só que discordam e coisa. Não, nós estamos falando aleatoriamente o nome das pessoas. Para mim, só tem 2 brasileiros para subir a presidência da República. Já tem 2, Chicão? Só um, Chicão. Tem 2. 2 homens de dignidade, de moral, que eu votaria em qualquer um dos 2 e faço campanha em qualquer um dos 2 sem direito a nada, não quero nada, só pelo prazer de servir a pátria. Primeiro é Jair Messias Bolsonaro, nosso futuro presidente. Segundo, Ronaldo Caiado. Esse é o cara. Pois é. Outro cara que eu acho. Álvaro Dias, hein? Álvaro Dias eu acho muito mimimi, tem rolo que rola em Curitiba, que eu não vou falar aqui. Não interessa, tem um dossiê lá que não interessa a gente falar, dá um problema. Não é por aí. E eu não sei, eu acho que ele se penteia muito. É mais ou menos. Muito bonito. É mais ou menos esse viés. Não vai rolar aí. Essa é a estrada. Magda, quando uma notícia vira nacional e vira manchete para tudo, quem é que sempre tenta tirar vantagem dela? Os nossos políticos. Sim. Nós lembramos aqui das acusações que sofreu o ex-ginasta, ex-professor dos ginastas brasileiros, Fernando Carvalho Lopes, né? Esse Lopes é importante. Por isso que a gente precisa tirar o nosso amigo Fernando Carvalho dessa Fica muito igual e dá problema. Não, eu fui ligeiro atrás do complemento aqui. Fernando Carvalho Lopes. Na verdade, a Rede Globo fez uma reportagem ouvindo quase 40 ginastas que acusam este professor de ter feito... E o Hipólito também falou, né? Depois de todo mundo falou. Faz parte do gancho, porque ele está sendo convocado. Então, se fez essa reportagem, ela teve uma repercussão extraordinária. Eu até dividi com vocês aqui meu mau humor, não sobre a reportagem, porque ela é construtiva, mas porque já havia um inquérito há 2 anos e ninguém se manifestava. Aí a Globo fez a reportagem, aí o Mask já afastou o professor, e agora... Quem não podia perder uma boquinha nessa promoção toda que agora tem luzes, câmeras e ação, é uma CPI que está no Senado. Né? E por que eu estou fazendo isso aí? Porque não seja importante levar para a CPI do Senado uma matéria tão séria, que é uma CPI sobre os maus tratos. Insisto, é que esse inquérito tramita há 2 anos, 24 ginastas tinham ido lá depor de que tinham sido violados, mas como não dava luzes, o assunto estava embaixo do tapete. Como deu luzes agora, ele está sendo convocado, então, esse Fernando Carvalho Lopes, para depor na CPI do Senado. Ele não pode dizer não, ele não tem a opção de dizer não. E aí convocaram também, mas aí não é convocação, é convite ao Diego Hipólito. Ele pode dizer não, mas se ele quiser ir lá depor, aceitar o convite para depor, contar com mais detalhes para enriquecer essa CPI. Então, volto a dizer, a CPI é super importante, é uma CPI que já existia dos maus tratos para a criança, então vamos ter, mas agora vamos ter luzes, vamos ter novos capítulos aí, porque agora foi quando vai para os jornais, para os televisivos. Agora não tem mais volta. Não tem mais volta. Carla. Sobre os alunos, enfim, educação, os nossos telespectadores aqui todos estão dizendo que realmente a educação tem que vir de casa, tem que partir de casa para depois a escola ser só uma extensão disso. E o Douglas fala, além disso, Carla, se o professor falar duro com o aluno, vem 500 deputados para defender o aluno. Os pais são responsáveis por educar os filhos, as escolas apenas reforçam, diz o Jardel de Canoas. Carla, não, isso aqui eu já tinha falado. Aqui o nosso outro telespectador mandou aqui, ó, mitologia, gênio feminino do ar, na Idade Média, das mitologias célticas e germânica, feminino de Silfo. Mulher, daí figurado, mulher muito magra, graciosa, esbelta e delicada, figurado, figura vaporosa que não se consegue distinguir. Etimologia, origem da palavra sílfide, do francês sílfide. É isso aí, foi o que eu falei. Figura vaporosa. Vaporosa que não consegue se definir. Exatamente. Pois não. Olha aqui, ó, o padre sacerdote foi preso no mês de junho do ano passado, na casa da sua mãe, e ele foi condenado em Santa Catarina a 33 anos de prisão
por estupro de vulnerável. Isso é uma grande notícia e isso é muito importante que seja divulgado para que as pessoas saibam que elas têm que se manifestar, elas têm que declarar, elas têm que contar as coisas. O padre Marcos Roberto Ferreira, ele foi preso em junho de 2007, eu me lembro dessa história, suspeito de abusar de crianças em São Francisco do Sul, pois ele teve a prisão temporária decretada após a investigação e agora ele foi condenado. Mas, dona Magda, mais uma vez mostra que Jair, o Messias, está chegando, Bolsonaro tem razão. Para Bolsonaro, o estuprador é o pior criminoso que tem. É verdade. Ele merece a castração normal ou química, sei lá o que, prisão máxima, pena de morte. Porque o estupro é você violar a pessoa naquilo que ela tem de mais íntimo, ainda mais o estupro com menores. Ah, não, é uma coisa assim, terrível. O que mais me deixa terrível, cara, é o seguinte, que tem uma pesquisa que diz que a maioria dos estupradores são as pessoas que têm mais ligação. Claro. Ou é são pais, mais próximos. tios, avô. Primos, um absurdo. Eu sou um cara que eu tenho um respeito tão grande com uma criança que eu não pego uma criança no colo. Que pode acontecer alguma coisa comigo e cair no chão e pisar para sempre um ser humano que é o futuro. Eu daria uma vida para uma criança, porque a criança, eu acho que é o amanhecer da vida e nós é o alvorecer. Então o estuprador não merece nada. Sabe qual é? Zero. A grande chance do Bolsonaro, na minha modesta opinião, hoje eu estava discutindo com o nosso colega da Rádio Pampa, o Pedro Fonseca, a respeito disso. O Brasil está precisando de um choque. E o choque seria, no caso, eu não estou dizendo que vou votar nele, sou bem claro nisso, seria o Bolsonaro, seria um choque, né? Que o Brasil está precisando de um choque de opinião. Está falando, Mário, o doutor Otávio Gadelha, quando eu conversei rapidamente com ele ali, sobre o meu livro com ele, ele disse assim, tu deve estar feliz, Chicão, porque o Joaquim Barbosa abriu mão da candidatura dele e você favorece o Bolsonaro. Muita gente diz isso, O próprio que quem ia votar Barcelos. no Joaquim Barbosa vai no Bolsonaro, embora eu ache eles diferentes um pouco. A essência eles são é diferente. A formação é diferente deles. Formação é diferente. Inclusive o Joaquim Barbosa amarelou uma hora aí na política brasileira. Chicão, eu quero cumprimentar o meu Grêmio Futebol Porto Alegrense, não poderia fazê-lo, não só pelas suas brilhantes atuações, Chicão, mas que hoje ele ganhou pela 20ª, não sei como, o prêmio Top of Mind, com os percentuais de 56,8 e o segundo colocado está com 33,8. Então, é em número de torcedores, e no Top of Mind é conhecido. Isso aí é quem tem mais torcida? Não é um dado estatístico. É qual é a marca que é mais lembrada. Se eu chego e digo para ti, me diz o nome de um clube. 56,8 disseram Grêmio, o segundo lugar foi 33,8 e depois... Isso aí vem muito através do sucesso do Grêmio. Sim, sem quem dúvida. ganha mais sempre é mais lembrado. É o mais lembrado, né? É o mais lembrado. Olha, é lamentável, mas subiu para 218 o número de casos confirmados de toxoplasmose em Santa Maria. E entre as vítimas estão 20 gestantes. Outras 103 grávidas estão com suspeita da doença. A coisa foi tomando uma proporção mesmo. Essa doença que veio do rato? Mesmo que o prefeito tenha dito lá no começo que não era tanto, tomou uma proporção muito grande. Eu acho um absurdo essa doença. É uma doença pré-histórica, da idade da pedra até. É verdade. Mas é a coisa que... O alimento também, os legumes, as verduras mal lavadas, a água... Acho que é melhor comer a cuca da nossa amiga do Frade, né? Aliás, tá maravilhosa a cuca que ela nos trouxe. Hoje a Magda recebeu todo mundo com cuca. Com cuca. Dividia a cuca com todo mundo. Até com a Rádio Granal E não era a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo, era uma cuca de uva maravilhosa. Dona Magda, o nosso querido colega, amigo de tantos e tantos anos, o Sérgio Zambiase, recebeu o Top of Mind, não sei, eu acho que é 20ª. Por ser mais lembrado, também é o nome mais lembrado, é isso aqui. Top of Mind, é a coisa que está mais presente na tua imaginação, na tua cabeça. E o Zambiase está na Rádio Caiçara todos os dias, nosso colega da empresa aqui, eu tenho que falar, né? Além de ser uma grande personalidade, foi senador, deputado, e tem um trabalho à frente dos microfones muito prolífico durante todos esses anos. Social. 40. Isso, muito legal. Social, né? Então, atende o povo, as pessoas e tal, que procuram. E foi uma pessoa que, quando subiu ao Senado, decepcionou-se
tanto com a política que largou. Largou, não quis. Mas o Haroldo de Souza me disse a mesma coisa, que ele foi para a vereança e largou também. Quem vai para o legislativo... Eu não estou rindo de nada. Quem vai para o legislativo... Não, peraí, volta. Câmeras em mim. Quem vai para o legislativo, aquelas pessoas... Eu estou rindo com a comparação. Aquelas pessoas irresignadas que sempre verbalizam a sua inconformidade com as questões sociais, sempre que vão ao legislativo, saem decepcionados. Eu não saí decepcionado, mas porque ontem fui jogar meu futebolzinho lá na Brigada Militar e saí de bem com vários coronéis. Aqui eu vou dar um abraço aqui. Eu tô grandão, eu tô grandão aqui. Primeiro o Coronel Ferreira, o homem de arroz do meio, o Coronel Moura, o Coronel Cardoso e o Dr. Thierry, que estava jogando lá, traumatologista, estava jogando junto conosco. Fica o meu abraço aqui. Estou de bem com os coronéis. Agora, Magda, eu vou fazer uma crítica aqui ao poder público. Eu não sei o que seria poder público, prefeitura, governo, o quê? Quando você chega na Princesa Isabel, se você for para o Moinhos de Vento, pega a Silva só. O ginásio da Brigada Militar não poderia ser demolido, Magda. Não poderia ser demolido. Aquilo ali é um patrimônio histórico, deveria ser tombado. Ali foi feita as Olimpíadas. Universidade de 63. Universidade é uma das coisas históricas. Isso mostra que Porto Alegre não preserva o seu passado. É que vai custar caro para o governo preservar esse passado, né, Chicão? Tá, mas então nesse raciocínio aí tem que demolir tudo, então. Não é demolir tudo, mas ali era um ginásio, que não é mais usado para essas coisas, enfim. Não, mas poderia ter um polidesportivo, poderia ter um outro estilo. Não tem, Chicão. Aquilo foi a pique, O problema é que a estrutura está completamente comprometida. Está condenada a estrutura. E quando eu passo pelo estádio do Grêmio, eu penso a mesma coisa, Magda. Abandonado. O Grêmio, ele tá que nem aquele cara, que ele mora numa casa, ele paga aluguel na casa, e a casa não é dele, é de outro cara. O Grêmio perdeu o Olímpico e não é dono da Arena. E eu acho o Olímpico mais charmoso que a Arena. Não é estádio FIFA. Mas olha, teve Copa do Mundo. E aí terminou a Copa do Mundo, o estádio do Grêmio não foi nem um novo na Copa do Mundo. Nunca mais vai ter Copa do Mundo no Brasil nos próximos 20 anos. Então, a Bombonera tem mais de 50 anos, centenário também. O Olímpico é um patrimônio histórico do futebol brasileiro. Eu também adoro, eu tenho saudades. Mas podia ter feito uma reforma. Não tem como crescer. Podia ter feito uma reforma. O Internacional fez uma reforma no Beira-Rio e ficou legal. Eu tenho que te dar alguns dados que tu não detém informação e é importante porque a gente primeiro, o Olímpico não tinha mais condições de manutenção. Eu fui da área de finanças 2 gestões antes. A manutenção, o custo da manutenção do Olímpico era extraordinário. Mas o Internacional conseguiu no Beira-Rio? Mas era outra situação. O Beira-Rio é de 69, o Grêmio era de 54. Fica diferente fazer uma comparação assim, né? Mas então não tinha. E o segundo estudo foi que a localização da arena hoje, considerando que tu faz um estádio para os próximos 50 anos, ela hoje está na saída. Não, mas tu tens que olhar em perspectiva. Tu não pode olhar por 24 horas. Quando tu vais construir uma obra, tu tem que pensar como ela funcionará para sempre. Hoje ela está no epicentro. Ela é na saída da Freeway, ela é na saída para Pelotas, ela é na saída para Gravataí. Assim que todo o trânsito for arrumado, nós teremos na condição geográfica mais favorável para a localização de um estádio de futebol para ter acesso de todos. Não que fica melhor para mim, que moro aqui no Moinhos de Vento. Então, esta localização também foi escolhida. O que não se contava, Chicão, e aí tu está correto, foi que desse a quebradeira da OAS, porque estavam contrapartidas acertadas, inclusive a saída para a Freeway ali. Então, a duplicação da Ponte do Guaíba que traria o pessoal de Guaíba, Eldorado, Pelotas para os jogos do Grêmio. Então, isso tudo atrasou para que a arena não esteja a pleno. Mas a localização dela, em relação ao que seria... Concordo contigo com a localização da arena para daqui o futuro, mas não hoje. Hoje é uma confusão ali. Mas não, é verdade. Nós conversamos já sobre a arena, fica uma hora preso lá, né? Preso. Só que eu discordo de ti de uma coisa. O centenário é considerado patrimônio histórico da FIFA, é tombado, e ele é de 1930. Ele tem quase 90 anos, então ele é bem mais velho que o Olímpico. O Olímpico poderia ser arrumado, poderia fechar ele,
Seria Chicão, eu quero te dizer assim, eu fico muito orgulhoso porque os clubes vêm jogar aqui, os jogadores tiram foto da arena. A arena ela não é padrão nem FIFA, ela é padrão UEFA. O nível de construção da arena do Grêmio é um troço descomunal. Futurista, é futurista. É futurista, exatamente. E o problema do Olímpico, que nós gremistas, né, que amamos o Olímpico, é que na verdade ele está encravado num bairro sem vias de acesso, que não tinha mais para onde expandir. E não haveria como expandir. Mas uma lenda dos gremistas que você noivou no Olímpico, né? Ele noivou no Olímpico e saiu caminhando com a noiva em direção ao estádio do Itaçal do time Grenal, não foi isso? Chicão. Todo mundo tem passado. Para chegar aqui, tem que ter passado. Eu noivei em Cancún. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema, porque essa é uma história querida da minha vida, não tenho problema nenhum. Eu fui a um show Eu iria noivar com quem noivei e acabei não contraindo núpcias. É por isso. Por isso que ele não gosta do Olímpico. Não gostou do Olímpico. Eu vou contar. É que esse meu coração gremista não me permite. Eu fui convidado pelo nosso querido Dodi Sirena, eu fui a um show do Roberto Carlos, no Gigantinho, né? Lá estive, aproveitando o evento, e estava marcada a efemérides para o dia. E eu não poderia fazê-lo dentro de um estádio do Esporte Clube Internacional, não ficaria. Então, foi até o Olímpico. Saí de lá, era meia-noite, 1h, e fui no lugar mais aprazível. Fui ao Pórtico dos Campeões. Tornei o noivo. No Pórtico dos Campeões. E por que não deu a núpcias depois? Porque eu conheci a noiva, era muito bonita. Durou quanto tempo? A vida é uma sucessão de fatos. Foi uma relação de 6, 7 anos muito bacana. Achei que o ciclo tinha terminado. 6, 7 anos. Não, todo o tempo. Não sei, 2, 3 anos depois. Mas foi uma história muito bacana. Muito querida, adoro a pessoa com quem estive. É a nossa telespectadora aqui, está muito bem casada. Muito feliz. Parou, Chicão. Olha aqui, uma notícia. Parou, Chicão. Já sei o que vem atrás disso aí. Fica quieto. Prefeitura terá acesso ao Sistema Nacional de Segurança. Nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, ali no Salão Nobre do Paço Municipal, ou seja, na Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura vai assinar, será a cerimônia exatamente de vínculo, né? Será a primeira do Brasil, Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre será a primeira do Brasil a fazer parte deste que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, que é vinculado à Central de Atendimentos e Despachos da Secretaria Nacional de Segurança Pública. O que significa? O SINESP integra todas as informações policiais do Brasil e o SINESP-CAD vai permitir a integração das informações entre as agências de segurança pública e atendimento de emergência nas esferas nacional, estadual e também municipal, agilizando desta maneira e melhorando o atendimento ao cidadão, o que faz com que ele tenha um melhor tratamento quando vai registrar as suas ocorrências e ocorrências em todo o seu ciclo de vida, facilita a gestão de recursos humanos e por aí vai. Porto Alegre está sendo a primeira no Brasil a utilizar esta ferramenta. Na Magda agora não interessa toda a bancada. Tem um amigo meu, que é muito meu amigo e amigo do Russo, o Henrique, o homem mais fitness de Porto Alegre, o dono da Munhos Fitness, disse que o programa está muito atraente. E uma palavra que eu achei legal aqui, enriquecedor e envolvente o nosso papo. Diz que envolve as pessoas de casa. Que bom, e mandou dar um abraço na Cristina e a Regina, que é a mãe e a tia dele, e também que o Ruschel malha lá, mas diz que o Chicão Tofani é o mais riscado. Porque eu sofri uma dieta para fazer um ensaio nu. Agora eu larguei um pouco. Muito justo. Um abraço para o Henrique. A Magda está com muito ferro. Impressionado o crescimento dele, crescimento profissional, o cuidado com que eles fazem, o atendimento ao aluno. Então, sucesso, parabéns. Academia 24 eu sou testemunho ocular, desde que eu estava lá às 5 horas da tarde hoje, das 5 às 6. Eu, às vezes, nas 24 horas dele. Tá, e agora, quem sabe, a gente volta às notícias e paramos com a propaganda uma notícia importante. Mas a Magda quer saber se é muito importante. Olha, eu acho razoavelmente importante. Se tu acha a coisa mais importante do mundo. Não. Eu, quando vim todo de preto, fui chamado de homem de preto. Ninguém vai chamar o Marne de nada. Os homens de preto chamando a boiada. Durango Kid. Chamando a boiada.
boiada, né? Chamando a boiada. Os Galdério. Até de Zorro fui chamado. Até de Zorro fui chamado, Marley. Marley, eu fui chamado de Zorro, por isso que eu estou botando minha mágoa para fora. O meu querido amigo Neneco, quantas vezes eu passei ali na Rua da Praia tocando piano, ali naquele piano bar que tinha ali, isso faz muito tempo. Mas eu quero falar do Bill Cosby. Bill Cosby é um grande humorista americano, um cidadão que fez programa de televisão, fez filmes, foi sucesso, recebeu prêmios fantásticos, recebeu o prêmio John Kennedy, recebeu o prêmio Mark Twain, o grande autor, né, de grandes livros, né, romancista americano, Huckleberry Finn e outros tantos, recebeu esses prêmios todos e os prêmios agora foram retirados, porque mais de 60 mulheres acusaram ele de violência sexual, de assédio sexual. Então, ele usava o programa de televisão, as moças, obrigava as moças a transar com ele, etc. Então, ele está sendo condenado. Trata-se desses prêmios os mais prestigiados concedidos na história cultural dos Estados Unidos. Cosby, ícone da cultura popular, considerado culpado por 3 crimes de agressão sexual. Vocês sabem, foram 60 mulheres que acusaram, porque lá o cidadão é condenado, vai para a cadeia. E lá fica na cadeia. Não é tipo o Abdel, como é que é? Abdel Maci, Dr. Roger Abdel Maci, que eu conheci, infelizmente conheci, aquele traste que alegou doença e foi para casa para descansar em casa, etc., porque não tem condições de ficar na cadeia. Mas na hora que ele abusou sexualmente das mulheres que foram lá na sua clínica, ele não tinha problema de doença, né? Mas eu quero dizer para vocês que os Estados Unidos, com essa campanha Me Too, é uma campanha que as mulheres estão fazendo, depois que o Weinstein, que é aquele produtor de cinema americano, que fez uma série de filmes, etc., de muito sucesso no mundo inteiro, obrigava as moças, a ter relações sexuais com ele. E quem não concordava não entrava no filme. Quer dizer, é um velho método, o teste do sofá. Claro que existe isso aí de sofá, televisão e tal. Agora a Magda foi mencionada aqui. O Henrique disse para dizer para a Magda que ele te admira muito, manda um abração para ti, a academia está à tua disposição no Parcão. Como é o nome dele? O Henrique. E ele era amigo do Cláudio Duarte, que também fazia. Ah, legal. Obrigada, Henrique. Obrigado pelo convite. Terminou, Marco Barcelos? Terminei, que ele me cortou. Pois é. Mas a Magda tem a preferência. Eu estou falando, falando de violência sexual e o senhor me corta? Eu não gosto de violência sexual. Chama. Eu não e ela chama a dona Magda? Que é isso? O Chicão deve ter sofrido violência sexual. Eu já sofri isso. Olha aí, o Chicão tem que se queixar. Te queixa, Chicão. Eu fiz o que as mulheres fizessem contigo, exatamente. Eu fui agarrado à força por 2 mulheres, fiz um beijo. Olha aí. E levei prova material. Quando tu fez isso? Isso faz uns anos. Qual foi a prova material, Chico? A prova material era um corte, arranhão e hematomas roxas. E como esse que tu tá desde ontem? Esse aqui tem aqui. Pois é, e as pessoas querem saber o que aconteceu com você. Eu digo que eu não sei, elas não acreditam. Eu causo uma frenesia, assim. É que nem quando tu vê assim, uma coisa muito bonita, tu aperta, quer bater, tirar. Quer pegar, mesmo que não te pertença, quer pegar, exatamente. Tá bem. Eu peguei ele, dizendo. Tá bom. Olha, depois vai te dar carona de moto, viu? Não, de moto. Magda, posso entrar? Vai. Volta e meia a gente tem que tentar falar sério nesse programa. Vai. Tu sabes que muito não, sempre sério. Sim, mas você apanhou? Apanhei? Seríssimo? Imagina o Chicão correndo. Reparação. Eu convido vocês, a gente às vezes tem que descontrair, falar de coisas boas, a gente desacredita tanto no ser humano e surgem coisas tão bonitas, né? A reparação é uma ONG, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e eu fui ver, Magda, eu disse, dá para acreditar ainda no ser humano, não é de todo mal. Essa é uma ONG lá de Bragança Paulista, que eles escolhem a casa, tem que ser uma casa paupérrima, né? E eles vão lá e constroem uma casa para esta família. Sim. E qual é a característica mais interessante? Que a mão de obra nenhuma é profissional. Ela é composta de advogados, médicos, dentistas, contadores, arquitetos, mas lá nenhum exerce a sua atividade. Eles têm que aprender a fazer a parede, a colocar a obra, a fazer a pintura, e eles já construíram vários imóveis. Então, quem quer conhecer esse projeto, ele está nas redes sociais, chama-se A Reparação. Ele existe desde 2013, já construiu várias casas e tem depoimentos importantes ali. As pessoas só podem trabalhar sábado e domingo. Exatamente, que são não profissionais, tá? E o mais bonito
é que tem tantas pessoas inscritas que às vezes as pessoas não conseguem vagas para trabalhar no projeto. Tem que esperar. Então... E aí teve um lá que deu um depoimento super interessante. Ele casava daqui 13 dias do dia que ele estava trabalhando lá, mas caiu a escala para ele trabalhar. E que ele teve que explicar então para essa futura noiva que ele tinha que trabalhar nesse projeto lá e apareceu de pedreiro fazendo. Então ainda há pessoas do bem, ainda há gente pensando bem. A gente não pode desanimar, a gente tem que pegar exemplos assim e tentar expandi-lo para todos. É verdade. Olha aqui, ó, deixa eu mandar, eu tô olhando aqui, ai, a Eunice, me esqueci aqui, onde é que tá a pessoa que quer especificamente um beijo, um abraço. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada. E uma notícia que hoje foi bastante comentada e que é bom, nós já falamos aqui outra vez, mas agora foi sacramentada. Foi confirmada pelo próprio presidente da Too Flex Linhas Aéreas, que é Rui Aquino. Rui Aquino esteve em Porto Alegre, esteve participando da audiência lá na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar, que é presidida pelo deputado Frederico Antunes. E justamente sobre este assunto, que Santa Rosa foi confirmada como um dos 5 destinos de voos que sairão daqui de Porto Alegre. Os outros são Bagé, Santana do Livramento, Ribeira, Passo Fundo e Rio Grande. Uma notícia boa e a outra mais ou menos, que vai levar mais um mês, além do período que estava previsto de entrar em funcionamento. Ficou adiado mais uma vez, o início dos voos ficou em um mês. Mas parabéns ao deputado Frederico Antunes, que vem há horas na frente dessa frente parlamentar, que preside essa frente parlamentar, que busca facilitar essas coisas todas aqui no Rio Grande do Sul. Dona Magda, eu tinha uma última notícia para dar aqui no que diz respeito à guerra. Uma alemã de 89 anos, a Segunda Guerra Mundial, de 89 anos, chamada Dona Ursula Haferbeck. Ela foi condenada a 2 anos de prisão, ela tem 89 anos. Ela é conhecida como a vovó nazista, porque ela negou reiteradamente, negou, inclusive em tribunais, em cartas, o Holocausto, né? Negou Auschwitz, negou Treblinka e outros tantos locais de morte, né, dos judeus e outros povos que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Ela foi condenada a 2 anos. Até aí não há muita novidade, porque isso é lei na Alemanha e ela foi condenada. Mas sabe o que me assustou agora aqui? É que centenas de pessoas foram à porta da prisão do apoio a ela. Na porta do tribunal. Centenas de alemães, de neonazistas, de jovens alemães, foram dizer que ela tinha absoluta razão. Nossa. E agora? Irondina Severo, beijo, querida. Desculpa, eu perdi aqui o WhatsApp da... Não é o WhatsApp, é o Face da Irondina. Um beijo, querida. Desculpa aí a demora, mas eu estava envolvida com outra coisa. Sabe, Marta, falar sobre isso agora, está circulando nas redes sociais, no WhatsApp e tudo mais, um vídeo, parece que foi filmado lá na Alemanha mesmo. E de uma pracinha que chega a mãe com o filho é negro, e tem muitas crianças brancas brincando na pracinha. E a criança tenta subir para passar e ir para o escorregador, para escorregar, né? Então ela vai na escada brincar e escorregar. E as crianças brancas fazem um cordão, assim, não deixam passar a criança negra. E aí ela começa a pedir ajuda das outras mães e as outras mães não dão nem bola para ela. Apenas uma vai lá e tenta intervir. Mas o que acontece depois? As próprias crianças brancas vão até esse menino que sai do escorregador, desiste e vai pra gangorra, passam por ele e dizem assim, tu não é branco. Dá pra escutar direitinho. Que horror, que educação, hein? Isso é uma coisa absolutamente esdrúxula, né? Bizarra até, né, Marli? Uma criança negra de participar de uma brincadeira. Aí eu me reporto aos Estados Unidos, separados mas iguais. Separados mas iguais, onde os alunos estudavam em escolas diferenciadas, separados mas iguais. Se são separados, não são iguais. Mas na Alemanha, isso que eu falei agora, na Europa toda, e a Alemanha com a prática da eugenia, da pureza racial, você pensa que isso morreu na Alemanha? Não, e está cada vez mais, mais forte e latente. Está voltando com muita força. Uma versão, inclusive em revistas científicas ou revistas The Stern, por exemplo, que diz
o seguinte, que o medo da população branca é que os brancos estejam extintos daqui a 40, 50 anos. Nossa, com a mixigenação de raças. A França vai ser mais ou menos assim. Pois é, isso. Então a raça branca tem medo disso. E o princípio da eugenia é esse aí, né? O princípio da pureza racial. Dentro das explicações que são dadas, se os animais são purificados, são colocados para que a raça melhore, que eles melhorem, se aprimorem, por que o homem, que o ser humano, não pode acontecer isso com o ser humano? Pelo menos é o que dizem essas revistas. E era o que dizia o maluco aquele, né? Qual deles? Entre eles o Hitler. O Hitler, claro. Esse era o princípio. Inclusive, nesse livro aqui, agora não vai dar tempo de procurar, nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, tem uma imagem, uma foto do cidadão medindo o nariz do outro, porque se o nariz era meio achatado e tal, já não pertencia à raça ariana. Era a medição do nariz. O próprio Charles Darwin, o grande Charles Darwin, ele media os crânios e dizia que o crânio dos negros era inferior à inteligência dos brancos. Isso Charles Darwin. Então aí os livros para provar. Quem lê sabe que Dona Magda, eu sou professor de História e posso falar uma coisa com rara propriedade. Meu nome é Alberto Francesco Schwarzbach Tofani. A minha mãe é filha de austríaco, até conheci a cidade que ela nasceu, Viena, e a Avenida Maria Hilfstrasse, uma casa que nasceu meu avô, que seria Maria do Socorro, uma espécie de Assis Brasil, uma vida grande em Viena. Eu não curto a raça germânica, nunca curti, nunca vou curtir alemão, sabe por quê? O alemão, desde a época dos romanos, os romanos diziam, nós temos que destruir os bárbaros, que eram do norte. Muito ariano, como o Magno falou, muito cruel, e um povo que não tem muito fair play, não tem brincadeira. Você vê um comediante alemão, é raro, um ator alemão, é raro, um cantor alemão, não existe, uma banda alemã, não existe. O alemão é um homem muito tecnológico e de muita soberba. Enfrentou 2 guerras, achava que ia ganhar do mundo todo. Então, eu acho que bola dividida com o alemão, eu tô fora. Ô, Marlene, e eu pensar alemão. Que eu dou carona para esse cidadão... Eu, como meu Ruschel, eu e meus ancestrais... Eu e meus ancestrais aqui recebendo essa homenagem pública... terrível do Chicão. Mas eu falei que o alemão é assim. Eu sou alemão, é assim. Vou explicar para vocês. Muito soberbo. Há uma diferença muito grande. Quando as tropas inimigas chegaram perto da Alemanha, que era habitada pelos bárbaros, os celtas estiveram na Alemanha. O grande núcleo de constituição da Alemanha, que a Alemanha foi existir como país a partir de 1860 com o Otto von Bismarck. Porque antes eram 20 e poucos reinos, eram todos... Sempre brigando com o outro. Sim, brigando, porque faz parte, a cultura prussiana é uma cultura marcial dos Junkers, né? Do primeiro filho que herdava tudo e o resto dos filhos, mulher não herdava absolutamente nada. Isso é uma cultura, a cultura germânica, a cultura teutônica, né? Isso é da raça deles, é a cultura deles. Então, o alemão, o que aconteceu com o alemão? Foi a perda da Primeira Guerra e principalmente a perda da Segunda Guerra Mundial, que o alemão foi banido do mundo. E outra coisa, a língua alemã é uma língua muito dura. É uma língua escandinava. Ich bin eine Berliner. Vai cantar. Sabe como é que o alemão... Como é que namora? Assim? Não, sabe como é que o alemão pede um beijo pra uma mulher? Não quero saber. Não, o italiano diz assim... Grazie, un bacio, ragazza. Sabe como é que o alemão diz? Keep me on kuss. Não vai dar. E tem um outro que aqui me racha, que é outra coisa. Não, isso aí tu já inventou. Que isso não é alemão. Isso tu acabou de inventar para dizer besteira. Marni, vamos lá, deixa o Marni falar sério. Para concluir, a Alemanha é hoje o maior país da Europa. A dificuldade é concluir o que tu diz aqui, né? Mas não é dificuldade. É concluir. Ele tá querendo que esse tipo de bolinho precisa fazer o gol. Aí o Chicão, ele já deu o nome dele nessa bancada umas 8 mil vezes. 8 mil vezes, é verdade. E eu sou um professor de história. Ele tem que se afirmar que é professor. Todo mundo sabe que o senhor é e antropólogo. Ainda tem isso? Eu sou fotógrafo. A primeira coisa que eu fui na vida é ser fotógrafo. O senhor tomou vacina quando esse corte na cabeça? Fazia boot de mulheres na década de 80. O senhor tomou vacina? Fazia o quê? Porque essa coisa que ele tem na cabeça e nos braços, ele tem que tomar antitetânica. Claro. Verdade, já passou do tempo agora, tu já tá possuído pela cólera. Tá bom. Tá possuído pela cólera.
Pensei que era pela cobra. Não, pela cólera. Cólera, guri. Agora o Russo tem cara de alemãozinho, né? Ele chama Russo. Eu prometi, me pediram e eu prometi. Eu vou trazer uma foto minha infantil para ver que esta franja que eu tenho agora me acompanha desde a tenra idade. Eu vou trazê-lo. Mas Magda, era implante. A discussão eu recebi exatamente acusações de implante, peruca e essas coisas. Então eu vou mostrar a minha infância com uma foto que vai me retratar. A franja é a mesma, não mudou nada. E aquela camisetinha? Aquela camisetinha que não agradei o presidente da nossa instituição. Aí não dá. Se a camisetinha não agradou, tem razão. Mas tem razão. Eu agradeço a todos os e-mails. Eu agradeço a todos os e-mails, WhatsApp femininos que eu recebi, mas só a demonstração que eu recebi do nosso presidente aqui me derrubou. A camiseta tá fora do ar, Magda. Por acaso o senhor não foi Bebê Johnson também? Não. Eu fui Bebê Johnson com 2 anos de idade. Muito justo. Na redenção, todo mundo vinha em volta do carrinho de bebê que a minha mãe levava. E hoje... Já era o centro da Olha, se a tua mãe, com essa finesse toda, te levava na redenção, empurrando. E eu quero falar daquela época, era na década de... Não, mas não é 60 uma mulher como a tua. Quando é que nasceu? Na década de 60. E eu em 70, então, se tu nasceu em 60, eu nasci em 70. Eu tive que fazer os cálculos. Eu tive que fazer os cálculos ligeiros aqui. Eu tive que fazer os Isso era uma perseguição. Vamos falar de Doutor Otávio gostou da minha camiseta. O primeiro aniversariante de hoje é uma outra figura da Segunda Guerra Mundial, Harry Solomon Truman, presidente dos Estados Unidos. Quando morre o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele assume como vice-presidente eleito dos Estados Unidos. E a partir daquele instante ele adota uma linha de absoluta dureza contra a Alemanha, que sozinha lutava contra todos os países da Europa, inclusive os Estados Unidos, a maior potência do mundo. E depois termina a guerra, dia 8 de maio de 45, Eisenhower, etc., e todo o grupo tomam conta da Alemanha, dividem a Alemanha logo após, com a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. E aí parte para o mais difícil, que é terminar a guerra com o Japão. Milhares de soldados americanos morreram nas ilhas japonesas. E a determinação, a ordem era matar. Soldado japonês não se entrega, tem que matar. Então eles matavam, não tinham dó nem piedade, tinha que matar porque o soldado o soldado japonês queria matar. O que acontece? Vamos terminar a guerra antes. A bomba atômica já havia sido construída em Álamo Gordo, já havia explodido a primeira bomba atômica e os técnicos, os engenheiros queriam saber como funcionaria em efetivo essa bomba. Então não havia necessidade dos Estados Unidos lançarem as 2 bombas atômicas. Alegando que com o lançamento das 2 bombas atômicas, terminaria a guerra mais cedo, a rendição incondicional do Japão seria assinada, e o Japão já estava de joelhos, lança-se as 2 bombas em agosto, 6 e 8 ou 9 de agosto de 1945, as 2 bombas. Hiroshima e Nagasaki, morreram centenas de milhares de pessoas. A ordem desse Sr. Truman, que eu considero um assassino, que eu considero um genocida, eu considero, porque matar 300 mil pessoas... não deve ser fácil. Bom, ele disse o seguinte, chamou os 2 comandantes dos 2 aviões, a Fortaleza Voadora B-29, e disse o seguinte: não tenho nenhum remorso, deixem todo o remorso, eu durmo muito bem todas as noites, mesmo com todas essas mortes. Esse foi o presidente dos Estados Unidos, considerado um herói por muitos e por outros um simples Dona Magda, assassino. Eu vou pegar o rabicho do Marne e falar o seguinte: eu dei aula sobre Segunda Guerra Mundial, mas do ponto de vista de sinopse. A Alemanha perdeu a guerra porque a Alemanha foi extremamente burra, mal na logística, com péssimos estrategistas. O que acontecia na Europa nos final dos anos 30, que a Alemanha entrou na guerra? A Alemanha queria a Polônia. Pegou a Polônia, todo mundo ficou quieto. Queria a Tchecoslováquia, todo mundo ficou quieto. Anexou a Áustria e tudo bem. O que a Alemanha devia fazer? Jamais atacar a França, jamais atacar a Inglaterra e ir para uma campanha contra a Rússia para pegar o petróleo. Ela seria apoiada pelos ingleses e pelos franceses. Não, ela quis atacar todo mundo, inclusive a Inglaterra. A Inglaterra não pode atacar.
Na história da humanidade, ninguém conseguiu invadir a Inglaterra, nem os romanos naquela época, e agora menos ainda, porque os ingleses é a pátria-mãe dos americanos. Botar o inglês na guerra é botar os Estados Unidos na guerra. Botar os Estados Unidos na guerra é um suicídio. É um suicídio. No fim, a Alemanha está brigando. Em nenhum momento a Alemanha declarou guerra contra a França e contra a Inglaterra. Ela não declarou, ela só invadiu. Invadiu é a mesma coisa. Ela invade a Polônia às 5 horas e 45 minutos do dia 1º de setembro de 1939. Os dois países que haviam dito, se a Alemanha invadir a Polônia, nós declararemos guerra. 2 dias, 3 dias depois, o rei e o primeiro-ministro francês foram lá e declararam guerra contra a Alemanha. A Inglaterra estava fora da guerra. Aí a Alemanha mandou aquelas bombas V1, V2, V2. Isso já foi 3 anos. Aí botou a Inglaterra no mundo na história. 3 anos depois que o Werner von Braun mandou as Fall-Ein e Fall-2, né? Então isso a Alemanha está que nem aquele cara que tem 5 mulheres, não consegue atender todas, em tudo em 5 frentes e termina perdendo tudo. É muito fácil fazer uma análise de quem perdeu. Eu sempre falo da história do presidente Kennedy. O presidente Kennedy perguntar no salão oval da Casa Branca: presidente Kennedy, presidente, como é que o senhor explica o sucesso? Ele olhou, deu aquela risada, boa pinta. Aquele era boa pinta e tal, disse, olhando, rindo. Ganhava muito na grana. Ele disse o seguinte: o sucesso não se explica e o fracasso sim. É muito fácil explicar o fracasso. O sucesso não, porque o sucesso simplesmente acontece. Claro que guerra é logística, é outro tipo de coisa, mas eu estou fazendo uma ilação a isso. Magda, Porto Alegre se viu assolada na última década sobre uma discussão sobre o cercamento ou não do Parque da Redenção, se deveríamos fazê-lo ou não, discussão que permeou por todos os... E acabou se instalando ali câmeras de vídeo. E agora se teve acesso aos números que realmente reduziram significativamente as agressões, assaltos e até estupros, como se teve lá. E a nova discussão agora que se estabelece é o que seria a validade, porque lógico tem um posto ali, os policiais passam ali, mas não cumprem, nós não temos uma guarda permanente fixa ali. Então a discussão é essa, se colocaríamos ali, então um posto policial permanente se iria levar a reduzir mais ainda esses percentuais. Então me parece que a ideia do cercamento está definitivamente sacramentada, as câmaras atingiram seu objetivo inicial, que era reduzir o número de incidentes, né, policiais que ali haviam, e agora então se briga exatamente por esse policiamento permanente que devolveria definitivamente uma área sensacional da cidade, aqueles que querem usar aquela parte... Pois não, mas... Não, só que eu não tinha terminado os aniversariantes. Ai, pá! Mas é que nós estamos... Eu vou me excusar. Não, agora conclui, nós vamos voltar. Não, era a conclusão, é que quando houve o silêncio eu pensei... Não, fica tranquilo, conclui. Não, era isso. É que eu sempre sou cortado por ele. O Russo é uma vítima agora deixa o Mário continuar, não tem importância. É que estabeleceu-se a partir dali um debate sobre a história. Um deboche do senhor Chicantó. Não tem nada de mal. Essa briga não é minha, entrei de gaiato. Vamos falar dos outros aniversariantes. Fernandel foi um ator francês de muito sucesso à sua época, na época das comédias francesas. Roberto Rossellini, esse sim, foi um dos maiores diretores do cinema. Casou-se com a minha musa Ingrid Bergman. Cheio de musa, né? Ontem era outra. Era a Ingrid Bergman que eu falei. Sonha com ela, né? Ingrid Bergman. Eu falei do Casablanca. Bom, ele fez 3 filmes. Roma, Cidade Aberta, em que ele aproveita os soldados alemães presos na Itália naquela época, já em 1945. Depois ele faz Paisá, e depois em Berlim ele faz Alemanha Ano Zero, que foram os 3 filmes que consagraram ele e que transformaram ele no grande criador, porque ele pegava a câmera, um cinegrafista junto com ele e tal, e fazia os filmes, e ele ia criando o roteiro na hora. O Antonioni ajudou, e outros tantos ajudaram Roberto Rossellini. Rossellini também fez algumas séries para a televisão, fez alguns Descartes, inclusive René Descartes, que foi uma série que fez muito sucesso dentro da televisão italiana e, claro, que passou nas outras televisões da Europa. Aniversário, então, do Roberto Rossellini. João Avelange, Chicão, esse o senhor conheceu. Jean-Marie Godefroy Avelange, ele foi um grande gangster
do futebol. Deixa o Marlon, senão ele não vai Bom, agora Alex Barker. Eu ia falar do João Avelange, mas já vi que vamos Não, ele vai encerrar o programa, eu lembro dos aniversários, deixa ele terminar. Ele disse pra mim falar. Não. Ah, meu Deus. Alex Barker, que era o... Tarzan, o grande Tarzan. É verdade. Meu ídolo de infância. Billy Branco, compositor castelo, brasileiro. Adelaide, que hoje tocava gaita e tal, foi heroína dos filmes da Atlântida. O David Attenborough, naturalista e apresentador de televisão e produtor britânico, uma série de programas de ecologia. E os outros a gente diz amanhã. Tá bom. Os outros a gente diz amanhã. Os outros a gente diz amanhã, porque agora a gente tem que ir pra casa dormir, senão a gente perde ônibus. Perde ônibus, vai ficar sem condução. Beijo, amanhã a gente volta.